Oi pessoal, então vamos lá para mais um caso que eu vou trazer aqui hoje para vocês, para a gente fazer a revisão do CleanCheck juntos. E esse caso é muito interessante porque é um CleanCheck também de um caso exemplo, gente. E é um caso que o CleanCheck retornou, mas sem fazer muitas correções do paciente. Então não é tão incomum, né, acontecer de às vezes você fazer uma prescrição e você ter a expectativa de fazer determinadas correções no seu paciente, e aí quando o CleanCheck retorna, aquelas correções não aconteceram 100%. Então, às vezes não teve a correção completa de uma classe 2, às vezes algum dente não ficou em um posicionamento legal, e aí diante dessa situação, você tem que saber como fazer as alterações do seu CleanCheck, como configurar ele da melhor maneira, para que você consiga entregar o resultado para o seu paciente, né? Então, esse CleanCheck que eu trouxe para vocês desse caso exemplo, é um CleanCheck que representa isso muito bem. As correções foram feitas, algumas foram feitas, mas muitas não aconteceram. E aí a gente vai aprender a fazer a correção completa desse CleanCheck. E eu vou mostrar para vocês como fazer isso, utilizando as novas ferramentas da prescrição Flex, que é a ferramenta de editor de planos, que ela é uma super novidade que há pouco tempo foi inserida pela Invisalign e que otimiza muito os nossos planejamentos, porque a ferramenta de editor de planos, a gente consegue mudar a estratégia do tratamento, a gente consegue colocar alguns estagiamentos, a gente consegue fazer várias modificações que antes eram necessárias serem solicitadas ao técnico. E agora, com essa nova alternativa de modificação do seu CleanCheck, que é o Plan Editor, o editor de planos, você consegue otimizar o seu tempo. Por quê? Porque você já faz diretamente no CleanCheck, você já consegue fazer diretamente o Live Update, e aí você não depende de fazer uma solicitação para o técnico para esperar esse CleanCheck retornar. Então vamos acompanhar aqui comigo, eu tenho certeza que vai ser uma revisão de caso muito rica, que vocês vão tirar muito conhecimento, que vocês vão poder utilizar já na próxima revisão do seu próximo CleanCheck. Então vamos lá verificar aqui o caso do paciente. Observa aqui, inicialmente, o paciente tem um overjet muito grande, ele tá classe 2, né? Ambos os lados, tá vendo? Ele ainda tem os sisos, o dente 27 aqui em brode, então é uma condição, né? Uma complexidade grande aqui, um apinhamento também muito severo na parte de cima também, né? Então, quando fez o planejamento, olha a maneira que o CleanCheck retornou. Né? Então aqui não corrigiu a classe 2 e nem teria como com esse siso aqui, né? Então a gente sabe que tem que extrair o siso. Não corrigiu a classe 2 em nenhum lado, não corrigiu a mordida em brode do dente 27, o overjet ainda continuou bem aumentado. Ele fez basicamente o alinhamento aqui, né, dos dentes superiores e o alinhamento dos inferiores, mas somente isso, né? Não corrigiu ali a questão da mordida. Então, como que a gente faria para fazer essa correção? Deixar esse CleanCheck realmente redondinho, com tudo corrigido, classe 2, a mordida em brode, né? O overjet. Vamos começar modificando aqui pelo editor de planos. A primeira coisa que a gente tem que programar é a extração, né, desse siso. Então a gente clica aqui em extração, tira o protocolo escolhido e seleciona os dentes que a gente quer extrair, ó. Então eu vou selecionar esses dois dentes, serão extraídos. E a gente já vai, não vamos atrasar, já quer que extrai logo no alinhador número 1, né? Então, quando a gente volta aqui, ó, a gente deixa aqui a extração, ela tá com essa bolinha azul, tá? Porque foi feita ali a solicitação dessa extração. E aqui tá com restrição de movimento, porque esses dentes aqui não vão movimentar, né? Ele tava com uma restrição aqui antes da gente colocar para extrair, então a gente vai tirar ele ao invés de restringir essa movimentação, porque a gente precisa corrigir, né, essa classe 2. Vamos verificar se ele aceita já fazer a correção anterior-posterior, ó. Então a gente vem aqui, correção anterior-posterior, tira aqui do protocolo e vamos escolher, ó, a gente quer classe 1 de molar e canino, no arco superior eu quero uma distalização, no arco inferior eu quero uma mesialização. Vou limitar a no máximo 3 milímetros aqui de distalização, para a gente também trabalhar um pouquinho de mesialização inferior. O padrão de distalização sempre sequencial, que é o padrão de 50%, né? A minha prioridade é sempre canino. A gente deixa fazer o início estético, que é o início do movimento de incisivos logo no começo. E aí a gente configurou dessa maneira para fazer a correção aqui dessa classe 2, tá? Vamos atualizar e verificar como que retorna essa solicitação que a gente fez pelo editor de planos. Então, recapitulando,
Viemos em extração, selecionamos os 2 sisos e pedimos para extrair. E aí na correção antero-posterior, a gente colocou que quer fazer a correção para classe 1 de molar e canino, distalizando o arco superior, mesializando o inferior. Limitamos a quantidade de distalização até 3 milímetros, pedimos uma distalização sequencial, que é o padrão de 50%, que são 2 dentes movendo ao mesmo tempo, e colocamos o início estético para começar a trabalhar a posição dos incisivos superiores ao mesmo tempo que distaliza. E no final, a prioridade do encaixe em classe 1 é do canino, por isso eu selecionei aqui canino, tá? Então vamos verificar, fazendo live update, como que retorna, se ele consegue fazer todas essas atualizações de uma vez. Às vezes, gente, no editor de planos, quando você sai configurando muitas coisas ao mesmo tempo, ele pode ter uma dificuldade de atualizar no live update. Se isso acontecer, é só você fazer por partes. Então, primeiro você pede a extração, atualiza. Depois você pede a restrição, a correção posterior, antero-posterior, atualiza e vai fazendo por etapas. Vamos verificar se ele consegue atualizar tudo de uma vez, senão a gente vai fazendo assim passo a passo. Então vamos fazer aqui o live update. Aconteceu aqui aquilo que nós falamos. Ele aparece essa mensagem: não foi possível atualizar o plano, envie comentários ou use o controle 3D. Isso aqui provavelmente é porque foi muita alteração ao mesmo tempo. O que a gente faz? Sai daqui, vem na correção antero-posterior e tira. Coloca aqui, ó, siga o protocolo escolhido e volta. Então vai ficar só a extração pra gente fazer do siso, tá? Então vamos atualizar só com esse pedido para fazer por etapas. Olha, então ele voltou e aí agora sim, tá vendo? Ele fez a extração do siso, conforme a gente solicitou, já logo no estágio 1, ó, extraiu o siso, mas terminou ainda em classe 2, mordida em brode. Então agora nós vamos fazer a segunda solicitação, que é a correção antero-posterior. Então vamos abrir aqui, modificar, editor de planos, e vamos aqui, ó, correção antero-posterior. Vamos tirar para seguir o protocolo de preferência escolhido e vamos colocar aqui que nós queremos classe 1 de molar e canino. No arco superior a gente quer distalizar, no arco inferior mesializar. Vou limitar aqui a movimentação da distalização, colocar para ser sequencial com prioridade em canino. Então volto aqui, a correção antero-posterior tá com a bolinha azul que ela foi mexida e agora eu atualizo a correção antero-posterior pra gente verificar como que volta, tá? Então vamos fazer o live update. Tá falando, ó, voltou, não foi possível atualizar. Vamos verificar se a gente... Aí, gente, é assim mesmo, tá? É um exercício de paciência que a gente tem que ter. Vamos ver se a gente consegue aqui mais uma vez. Vamos tentar de novo. A gente não vai desistir não, tá? E eu quero mostrar pra vocês, gente, que isso acontece, tá? Então aí às vezes vem um plano de tratamento, você tenta mexer, não dá certo. Ai, não deu certo. Ai, tô errando. Gente, é assim mesmo, tá? Então vamos ver se é alguma questão do software. Vamos ver se é alguma limitação mesmo que ele não vai conseguir atualizar. E aí, se ele não conseguir, a gente ainda consegue mexer no 3D. Então, por isso que é tão importante você dominar todas as ferramentas. O editor de plano, 3D, para fazer o live update, para fazer as alterações. Porque se porventura eu não conseguir fazer o que eu quero aqui no editor de planos, não tem problema. Eu vou abrir o meu controle 3D e vou fazer todas as modificações que eu quero para a classe 1 no controle 3D. E aí tá tudo certo, tá? Então a gente vai esperar ver se não é algum erro do sistema. Se não der de novo, tudo bem. A gente faz no controle 3D porque a gente já sabe fazer, a gente tem o domínio do controle 3D, então a gente vai conseguir fazer as modificações necessárias desse caso. Ó, realmente não deu. Tudo bem, tentamos, né? Então não deu, não foi possível. Então o que a gente faz? Descarta aqui, ó, descartei. Aí a gente vem aqui
o plano de tratamento já tirou o siso, então a gente já conseguiu fazer isso. Então agora a gente vai vir no controle 3D, tá? Então a gente vai fazer a correção dessa classe 2 através do controle 3D. E aí a gente vai vir aqui e modificar tudo que precisa. Ó, primeiro, deixa eu ajustar a posição desse dente que está em brode. Então, a gente vai dar torque, a gente vai angular e depois a gente vai pedir o estagiamento disso, né, pro técnico, tá? Nós vamos tirar essa intrusão que tá acontecendo aqui. Olha quanto de intrusão, né, que tá acontecendo aqui. A gente vai ter que pôr um pouquinho, mas vamos equilibrar isso aqui. Pode até deixar assim, ó, uma medida mais de sobrecorreção, vamos fazer um pouquinho mais lingualizado aqui. Um pouco mais de torque de coroa. Ó, pra primeira coisa, ajustar esse brode. Vamos ver na vista oclusal, certo? Então, ajustamos aqui o dente em brode para poder já posicionar ele certinho. Agora, a gente vai fazer a correção aqui da classe 2, né? Então, como que vai funcionar? Nós vamos selecionar todos os dentes e a gente vai vir aqui, ó, trazendo. Vamos ver a medida, ó. A gente pode deixar essa medida equilibrando com um pouco de mesialização também na parte inferior, tá? Então, eu vou deixar uma medida aqui de distalização. Tô vendo aqui, ó, na medida de distalização de 2, 0,8, 0,7. Podemos até pôr um pouquinho mais, tá? Ó, vou encaixar aqui esse canino, tira esses IPRs. E aqui ficou, ó, aí já ficou muito esse dente aqui, o 3, já ficou muito aqui, muito grande. Eu não quero um movimento muito grande aqui, tá? De distalização, para ficar mais fácil de acontecer, mais previsível. Vamos deixar então com 2,5 esse movimento aqui de distalização desse último dente. Então, a gente vai fazer 2,5, aqui 0,9, 0,7, 0,8 e 1,3. E vamos trabalhar aqui um pouco também de mesialização. Lembrando que a mesialização a gente quer deixar sempre até 2 milímetros, que é o limite previsível, ó. Então, fizemos aqui, aí a gente pode ir tirando esses IPRs, tá? Não precisa aceitar os IPRs. Então, equilibramos, ó. O tanto de distalização e mesialização tá acontecendo aqui de maneira mais ou menos equilibrada, tá? Esse dente aqui, vou melhorar essa angulação aqui dele. Aqui um pouco mais de torque de raiz para vestibular, para melhorar esse encaixe. Aqui também, sempre conferindo, né, o encaixezinho. Aí são ajustes individuais, né? Quero chegar um pouquinho mais esse pré-molar aqui, vamos chegar ele melhor, ó. Deixa eu fazer um pouco mais aqui, ó, 2,9, ainda tá bem dentro do previsível da distalização, que é de até 4 milímetros, né? Então, desse lado a gente encaixou, aqui a gente abriu um espaço de 2,2, então, de preferência, a gente também abre esse espaço de 2,2 do lado de cá, para quando a gente retrair os incisivos, manter a linha média centralizada, ó. Então, aqui, um espacinho de 2,2, ambos os lados, ó, com 2,2 aqui na mesial do canino. Por quê? Porque na hora que eu fechar esse espaço, a linha média fecha centralizada, tá? Então, aqui corrigiu, um pouquinho de mesialização também para ajudar. Ó, sempre na medida de até 2 milímetros, a gente vem conferindo aqui. Aqui também, ó, torque de raiz para vestibular, né? Sempre checando tudo isso. E aqui a gente não precisa aceitar esses IPRs se a gente não quiser, tá? Certo. Então, fizemos aqui. Olha essa inclinação desses dentes, né? Eles estão muito lingualizados e fizeram uma vestibularização em que a raiz não acompanhou. Consegue observar isso? Nós vamos aqui depois ajustar, tá? Isso. Já vamos ver isso, ó. Os dentes estão muito lingualizados e precisam vestibularizar até para dissolver esse apinhamento. E fez um torque de 17 graus reticular, ou seja, ficou muito ruim essa posição, né? Desse dente desse jeito. Então, a gente sabe que manter um torque lingual nessa região é sempre melhor para preservar a tábua óssea, né, do nosso paciente.
Mas aqui no caso, ele tá muito lingual, olha isso, 23 lingual, né? Então ele não tá acompanhando o movimento aqui da maneira que deveria. Então a gente tem que ajustar isso. Olha já como que muda. Vamos diminuir um pouquinho mais esses dois aqui. Olha, ainda tá muito, né? Ele vai continuar para lingual, porém uma magnitude menor. Isso, e esses dois aqui também vão precisar, às vezes até um pouquinho para vestibular, a gente vai conferir. Aqui também, olha só a angulação, né? Então isso aqui tudo são coisas que vocês têm que ir aprendendo a visualizar e treinando o olho de vocês para o que não está bonito, né, nesse clean check, para conseguir fazer os ajustes necessários. Então essa questão da angulação é importante, ó. Sempre checando também com a radiografia para conferir. Aqui nós vamos fechar, aqui nós vamos tirar. Olha como que já melhora a posição dos incisivos, né? Aqui também esse canino, muito torque lingual. A gente pode pegar a mesial dele um pouquinho mais para fora. E aí, de maneira individual, a gente vai trabalhando aqui a posição dos dentes até a gente ver que ficou numa posição boa no 3D. Então, o 3D, gente, é treino de você ter a visão de como você quer, né, o mais próximo possível a posição final do seu dente, sabendo que essa posição final, ela sempre vai ser uma posição de expectativa, que a gente não vai colocar tudo na boca do paciente, essa expectativa fidedigna, né? A gente está aqui fazendo o cálculo de um sistema de forças para que na boca do paciente isso aconteça. Mas não quer dizer que vai ser representado exatamente da mesma maneira. Mas olha como que já melhorou aqui a questão dos incisivos. A gente precisa também nivelar aqui, ó, a intrusão deles. E também assim, né? São dentes que estão muito desgastados, então acaba que fica esteticamente feio e depois isso pode ser melhorado com uma estética aqui, principalmente das incisais, né? No final do tratamento. Então agora a gente vai verificar como que a gente faz esse fechamento aqui. Provavelmente vai criar contato nessa região anterior e a gente vai verificar quais alternativas nós temos, ó, de tirar esses contatos. Então primeiro a gente trabalha, inclusive, ó, ele nem deixa fechar tudo, tá vendo? Porque ele vê que o overjet não é suficiente, porque é um caso de muito apinhamento, né? Severíssimo. Então a gente agora fez o primeiro e principal ajuste, que foi o ajuste da mordida. Então fizemos o ajuste da mordida do Brode aqui, a gente pode inclusive usar um attachment aqui nesse dente, ele tá fazendo um movimento muito grande, não é bom deixar sem attachment. E depois a gente vai associar elástico cruzado aqui também, temos que estagiar, né, toda essa movimentação. Mas agora a gente acabou de encaixar isso aqui em classe 1, né? Então o importante a gente fez o ajuste aqui da classe 1 do canino, então agora a gente vai trabalhar a questão do overjet do paciente, porque ele é um paciente que tem uma severidade muito grande de apinhamento. Deixa eu só terminar de chegar à posição desse isso, que eu gosto da classe 1 bem certinha. Então a gente agora precisa verificar essa questão do overjet, porque olha que quanto contato está acontecendo aqui nessa região, que não pode, né? Primeiro eu vou fazer uma resolução automática para equilibrar já um pouco esses contatos. E agora a gente tem que checar aqui, gente, como que tá a questão. Olha, já disparou alguns IPRs aqui para poder ajustar o contato aqui oclusal. Como que tá a discrepância de Bolton desse paciente? Ele tem um excesso mandibular muito pequeno, só de 0,44. Então a gente tem que fazer esse IPR de acordo com essa discrepância. Se ele tem uma medida de 0,44, a gente pode fazer muito pouco IPR aqui, né? Para poder ficar dentro da discrepância de Bolton. Então talvez seria até um caso de extração de um incisivo. Vamos ver se vai ser necessário, né? Vou começar tirando aqui alguns IPRs. E aí a gente vai verificar o que vai sobrar aqui de IPR. Ó, então aqui a gente pode até distribuir melhor. 0,2. Ó, então aqui a gente estaria com 0,6 de IPR, sendo que na discrepância de Bolton o excesso é de 0,44. Então o ideal seria manter somente mesmo 2 IPRs de 0,2 para poder estar
dentro dessa discrepância, né? O que a gente pode fazer diante dessa situação é aumentar um pouquinho a quantidade de PR só para tentar tirar esses dois contatos, ou se for o caso, a gente pode até intruir um pouquinho mais. Esse paciente tem uma curva de Spick, tá, né, fora do nivelamento, esses dois dentes estão aqui um pouco acima mesmo, então a gente fazendo aqui um movimento de intrusão, a gente consegue remover esses contatos, mas a gente ainda tem que fechar todos esses IPRs aqui acontecendo, esses espaços, né? Então a gente vai manter esse IPR aqui dessa maneira. E agora vamos tentar trabalhar o fechamento desses espaços, e eu vou começar fechando até aqui nesse sentido para centralizar a linha média do paciente bem certinho, ó. Então aqui seria a região onde a gente tem a linha média bem centralizada. E agora estão sobrando aqui esses espaços, né? Então vamos verificar se a gente consegue fechar dessa maneira aqui sem fazer muita retração. Se a gente consegue acompanhar aqui esse fechamento para não ter esse espaço. Ó, então aqui, o que acontece? Se a gente travar o canino e fechar aqui, a gente vai ver que vai ter contato de novo. Quer ver? Vou travar o canino já está na posição de classe 1, não quero trocar isso. Ó, acontecendo contato aqui. Então, qual solução que a gente teria, gente? Nós temos que ver que esse paciente tem uma discrepância de Bolton, e essa discrepância de Bolton tem um pouco de excesso na parte, né, mandibular, mas é um excesso pequeno. E se você observar clinicamente, os laterais eles estão proporcionalmente menores em relação aos centrais. Deixa eu angular isso aqui. Então, talvez possa ser uma alternativa viável a gente fazer aqui um equilíbrio. Ó, aqui a gente vai até conseguir fechar um pouquinho mais. Um equilíbrio desse tamanho, né, dos laterais. Tirar um pouquinho mais essa angulação. Principalmente esse aqui, ó. Ele tá bem menor em relação ao outro, né? Então, o que seria o ideal para a gente não ter esses contatos? A gente, às vezes, deixar um pouquinho de espaço para reabilitar. Vamos ver se vai ser necessário, né? Ainda tem muito torque, tá vendo que eles ainda estão muito vestibularizados, então eu vou aplicar um pouquinho de torque de raiz aqui pra gente conseguir, ó, e aí vai abrir ainda mais espaço, né, mas a gente vai distribuir melhor esses espaços. E agora eu vou aplicar um pouquinho de torque, ó, nessa região, pra poder esse overjet diminuir. Olha como que melhora, né? Aqui, esse dente precisa entrar com essa mesial pra fazer o alinhamento certinho. Tá vendo? Então, aqui já fizemos esse alinhamento. Linha média segue aqui centralizada. E aí a gente teria que distribuir principalmente ao redor desse dente aqui, do lateral, talvez um pouquinho de espaço para poder, vamos deixar aqui, reabilitar ele com resina. Introduzir um pouco mais esse dente. Tá vendo que ele é bem fininho em relação ao outro, que ele tá proporcionalmente aqui, né, mais difícil de trabalhar. Vamos ver se eu tirar esses IPRs aqui, ó, porque o IPR às vezes acabou nem tendo muita diferença. Então, nós vamos trabalhar aqui de que maneira? A gente vai distribuir esses espaços. Eu quero deixar aqui um espacinho de 0,03, vai. Ó, observando aqui, a gente ainda está em classe 1 de caninos. Vou deixar esse espacinho de 0,3 aqui no outro lado também. Espaços, ó, 0,3, 0,3, tá? Olha aqui que legal, então, como que tá ficando. A gente tá aqui em classe 1, ambos os lados, tá? Fazendo uma medida de 1,5, ó, tô checando aqui, 1,6, 1,2, 1,2 e 1,2 de distalização. E na parte de baixo, 0,8, 0,7, 0,6 aqui de mesialização. Do outro lado, a gente tem 1,3, 0,7, 0,6, ó, uma distalização também acontecendo. 1,2, 1,4, tá vendo? 0,7 de mesialização. Então, aqui, encaixamos em classe 1, corrigimos a mordida em Brod, fizemos a extração do siso. E agora, gente, por ele ter essa discrepância, né, de Bolton, essa quantidade de apinhamento, e a gente verificar que clinicamente o tamanho dos laterais está realmente desproporcional em relação aos centrais,
a gente pode programar esses espaços e conversar com o nosso paciente, que depois a gente faz uma estética final. E, inclusive, gente, a gente tem que entregar o melhor resultado possível pro paciente. Então, aqui, fazendo a estética final, vai ficar muito mais bonito. Ele vai precisar de qualquer jeito, né? Ai, depois eu tenho que carregar. Peraí que eu vou carregar meu celular, meu carregador, colocar a bateria antes que acaba. Ai, voltei, a tomada é lá embaixo. Pronto, então vamos terminar. Ó, aqui, então a gente fez tudo que precisava, deixou esses espacinhos, conversa com o paciente, vamos ver os contatos, ó. Ficaram esses contatinhos aqui pesados que a gente vai verificar. E a gente pode tirar, aumentando um pouquinho a intrusão aqui de onde não está tão grande, 1,6, tá? Acima do previsível, né? Mas isso aqui a gente sabe que tem sobrecorreções, que às vezes precisa mesmo. Ó, então ficou os contatos aqui distribuídos. Aqui a linha média centralizada. Faria até um pouquinho de angulação aqui nesse dente. Nesse aqui também. Um pouco mais de intrusão para nivelar ele e fecha esse espaço. Tô achando essa linha média ainda um pouquinho aquém. Vamos aqui, ó. Que a gente já aproveita e tira um pouco da medida de mesialização que tá acontecendo ali do quadrante 4, que tá 1,4, 1,3, um pouquinho maior. Ó, a gente pode ir passando esse PR aqui, trava e tira. E aí vamos ver se não impactou na classe, ó. Continua a classe 1. Confere sempre contatos, tira o que ficou pesado. Isso, gente. Então observa, ó, linha média agora eu achei que tá bem mais centralizada. O paciente está em classe 1, ambos os lados. O Broad foi corrigido ali do dente 27. Aqui também, ó. Estamos aqui em classe 1. E os contatos equilibrados. Então agora a gente vai fazer o live update para poder verificar como que retorna. Ó, vamos só ajustar aqui. Para a gente poder verificar agora questões de estagiamento, né? Esse attachment do lateral eu trocaria. Eu sempre gosto de trocar attachment do lateral, né? Então eu coloco aqui attachments que são mais retentivos, geralmente. Aqui também. Vou angular um pouquinho aqui essa coroa. Isso, gente. Então aqui, rotação e angulação grande acontecendo. Nossa, esse canino tá fazendo um movimento muito grande, né? Eu vou trocar esse attachment dele. O canino daqui também, ó. Vou trocar o attachment dele. E o que tá faltando aqui? Elástico. Elástico de classe 2. Então, a gente vai colocar aqui o elástico de classe 2. Aí eu troco esse attachment aqui do canino pra ficar mais retentivo aqui. Eu quero essa vestibularização acontecendo, então eu vou colocar um cut aqui que também me favorece esse movimento de vestibularização dos incisivos inferiores. E ao mesmo tempo vai ser o auxílio aqui do elástico de classe 2 e desse lado a mesma coisa, ó. Vamos trocar também o attachment para ficar mais retentivo. Pronto. E aqui também vou colocar um cut com o attachment retentivo, que era o que estava faltando para a correção de classe 2 ser efetiva aqui, ó. Certo? Então, fazendo todas essas alterações, agora a gente vai fazer o live update e vai verificar como que retorna. Vamos lá! Olha, então agora ele voltou
Observa como aumentou a quantidade de alinhadores. Vamos verificar aqui, ó, fazendo estagiado, muito bom, né? Então, é isso mesmo que a gente precisa, de uma distalização aqui que esteja acontecendo de forma estagiada. Vamos ver onde que está sendo estagiado, ó. Quadrante 1 está estagiado, aqui também, é porque ele faz a numeração diferente aqui, o caso exemplo, né? O quadrante aqui 3 também está acontecendo aqui de forma estagiada. A meselização, ó, vamos observar aqui. Aqui também, ó, o quadrante 4, né? E aí, se a gente abrir aqui a tabela de movimento, a gente verifica que na parte de baixo, ó, tá fazendo uma distalização aqui com um estagiamento que não tá muito bem distribuído no quadrante aqui nesses dentes 30, 31, 29, ó, 1, né? Então, aqui tá acontecendo uma meselização que aqui, mas tá até legal, ó, 30, 29, 30 e 31, padrão 33, tá? Que tá acontecendo desse lado. Pode colocar 50%? Pode também, pode solicitar pro técnico para ser 50%. Desse outro lado esquerdo aqui, ó, 04, 1, 09, então também tá acontecendo aqui o dente 19 e 18 ao mesmo tempo, por quê? Porque o 18 está só com 0,4, né, de meselização. Então, por isso que entregou dessa maneira. Na parte de cima, ó, os dentes aqui, número 1, né, que é do quadrante aqui, quadrante 1, o dente número 2, 3, fazendo um sequenciamento também, ó, da distalização. E aqui a gente vê também um padrão de, aqui tá 33, aí aqui já fica um pouco mais 50%, mas tá um bom estagiamento. E aqui foi o único local onde não fez, né, que aqui a distalização desse quadrante, ó, 07, 06, 07, tá bem pequena no quadrante 2 aqui. Mas o que eu gostaria de fazer de estagiamento aqui agora? A mordida em brode, tá? Então, aqui a gente vai pedir, primeira coisa, ó, tá tendo colisão aqui, porque o quadrante 1, ele tá começando o movimento dele só a partir aqui, ó, do alinhador 23. Aí os dentes de baixo movimentam e o 1 tá lá imóvel. Aí acontece isso aqui, ó, tá vendo? O de baixo expande e o de cima começa a expandir só lá na frente, e aí tem essa colisão. Então, isso é importante a gente saber observar. Então, a gente vai vir aqui pro técnico e vai solicitar. Por favor, iniciar o movimento de expansão do quadrante 2 a partir do alinhador 1. Por quê? Porque aí ele vai começar a movimentar esse quadrante 1 aqui, que precisa dessa expansão desde o primeiro alinhador para não ter esse problema de colisão que está acontecendo aqui, ó. Nesse estágio aqui, ó, 10, 11, tá vendo aqui? Então, a gente não pode deixar isso acontecer aqui também, ó, no dente 13 e no 20, ó, né? Então, isso a gente vai pedir. E nós vamos pedir aqui um estagiamento aqui da parte do dente em brode, tá? Inclusive, eu vou pegar aqui um e-book que eu tenho de comunicação clara e assertiva com o técnico, que tem aqui todos os comandos que a gente precisa fazer quando a gente está com algum problema que a gente precisa comunicar com o técnico, porque eu vou lá, copio, igual eu fiz aqui, e colo. Então, esse e-book é um e-book muito interessante pra gente ter, porque facilita muito. Ó, iniciar o movimento de expansão do quadrante 2 a partir do alinhador 1. Abrir 0,3 milímetros aqui vai ser só na mesial, porque na distal ele não tem dente adjacente aqui. Então, 0,3 milímetros na mesial, aí do dente 1,5, porque a gente precisa abrir espaço para esse dente movimentar. Do dente 15, né? Aqui a numeração é diferente. Mas é o dente 27 que a gente tá falando, tá, gente? Porque isso aqui é um caso exemplo, então a numeração dos dentes é diferente. Intruir e realizar a translação lingual desse dente até que descruze sem colisão. Simultaneamente, intruir e realizar a translação vestibular desse dente aqui, ó, do 18, que é o antagonista dele. E aí, desse jeito, a gente tá fazendo um comando, né?
uma solicitação para o técnico para poder estagiar essa correção desse dente em brode para que não tenha isso aqui, ó, essa colisão aqui acontecendo. E aí a gente pode pedir aqui, ó, para no alinhador aqui 40, já iniciar um elástico aqui para ajudar, porque o elástico também é importante para ajudar na movimentação. No alinhador 40, adicionar elástico, recorte, tá? Recorte para elástico, para botão, desculpa, para botão, porque a gente que vai adicionar o elástico, né? Na vestibular do dente, aí a gente vai chamar ele de 15, porque é o que tá aqui, né? Mas aí seria o 2.7 no caso, do seu ClinCheck sem ser de caso exemplo. E na lingual do dente 18, que na verdade é o 3.7, né? Mas ele foi chamado aqui desse nome. Por quê? Porque no alinhador 40 vai entrar esses recortes, você vai colar um botão e vai usar um elástico cruzado aqui, um elástico, né? Para ajudar a terminar essa movimentação, tá? Então a gente tem que fazer dessa forma para deixar mais previsível ali o movimento e o estagiamento. Então, gente, isso aqui são as solicitações que a gente tem que fazer para o técnico. Então, observa que a gente trabalhou o 3D, trabalhou o editor de planos primeiro, depois trabalhou o 3D e agora sim que a gente vai pedir resumidamente o que a gente ainda quer para o técnico, tá? Então, isso aqui a gente iria enviar se fosse um caso real, né? Mas é só um caso exemplo, e esperar ele retornar para verificar se foi atendida essas solicitações. Então, gente, vocês acabaram de ver comigo como fazer a edição de um caso de maneira completa, desde o editor de planos até o 3D e até as solicitações para o técnico. E, então, mesmo assim, precisa ainda fazer solicitações para o técnico? Precisa, gente, mas olha o tanto que a gente otimizou. A gente está fazendo solicitações mínimas para o técnico. Imagina você ter que solicitar tudo isso que eu fiz no 3D para o técnico. Né? São muitas solicitações e às vezes o técnico não entende, às vezes não volta da maneira que você quer. E fazendo no 3D, volta exatamente da maneira que você gostaria, na posição final que você idealizou para o seu paciente. E observa que também nesse caso, a gente tentou fazer algumas coisas no editor de plano, acabou não atualizando, né? E aí não tem problema, eu tenho domínio de todas as ferramentas, então se de uma maneira não conseguiu o que eu queria, eu vou fazer de outra. Então eu tentei no editor de planos, não consegui o que eu queria, eu vou fazer no controle 3D e aí eu consegui o que eu queria, né? Corrigi a classe 1, já fiz o live update, ele já retornou com certo estagiamento e aí a gente complementou agora com as solicitações para o técnico. Então dessa maneira, gente, é o passo a passo que vocês têm que fazer em todos os seus ClinChecks. Vocês vão abrir o ClinCheck, aí vocês vão começar editando pelo editor de planos, depois vocês vão passar pelo controle 3D e por último vocês vão fazer alguma solicitação ou outra ao técnico que ainda estiver necessitando, né? Então, espero que vocês tenham aproveitado comigo esse caso, né? Que tenha sido um caso que vocês tenham conseguido tirar bastante aprendizado. Quanto mais a gente vê, quanto mais a gente pratica, né? As modificações do ClinCheck, melhores a gente vai ficando nisso. E eu sempre vou trazer para vocês aqui cada vez mais casos e exemplos para que vocês consigam acompanhar essas alterações e consigam fazer os seus ClinChecks. E aí vocês vão cada vez mais aprimorando essas modificações e entendendo melhor como que funciona tudo isso, certo? Então me acompanhem, fiquem aqui comigo e até o próximo vídeo.